Hoje é dia de Fate aqui no canal. Meu nome é Lucas Franco e estou aqui para continuar com a minha promessa. Toda semana uma nova singularidade de Fate aqui no canal. Agora a gente vai para a segunda Septem. Imagino que o nome aí, né, faça uma referência aos 7 montes de Roma. Então teremos aí muitas figuras relacionadas ao Império Romano. Eu tô ansioso, mas sabe para o que mais eu tô ansioso? Para receber a minha plaquinha de 100 mil inscritos. E você pode me ajudar com isso, é só apertar no botão de se inscrever aí embaixo. Bora lá então, né? Direto para o React. Mais uma vez a gente vai contar aí com a ajuda do nosso amigo John, que mandou aí a lista completa, né, dessa segunda singularidade, o Império da Loucura Eterna, Septem. E a gente começa, né, seguindo aí nessa onda de imperadores romanos, com Nero Cláudio, o quinto imperador de Roma, conhecido principalmente pelo incêndio de Roma e pela caça aos cristãos. E ele é um Saber, é o Claudinho, né, o famoso Claudinho. Bora lá ver então como é essa representação do Nero na antiguidade, né? Normalmente as pessoas representam ele com cara de maluco, porque afinal, né? Tá, spoilers aqui na minha cara, eu pesquisei e já veio logo de cara a figura de Fate, né? Não era o que eu queria, ainda não, era pra eu ver isso daqui, esse cara. Então aqui, né, do nada apareceu essa garota aí pra todo quanto é lado, tá na cara que a gente tem em Fate um Nero, né? Mulher, eu acho que seja, né? Agora eu não vou garantir mais nada aqui, mas me parece que sim, que Nero lá no Nasuverso é uma garota, uma menina loira. Eu gostei dessa arte aqui, eu sei que não é do jogo, né? Mas aí, parabéns pro artista, porque ficou sensacional. Aqui a gente tem, né, definitivamente uma imagem do Fate, inclusive aí do nobre fantasma dela, né, o fantasma nobre, vocês me corrijam aí. É uma garota, então ela é loira, tá vestida aí com uma roupa vermelha, com branco, com alguns detalhes em dourado. Nero, né, como o John muito bem disse ali, foi o quinto imperador de Roma. E ele é conhecido aí principalmente pela tirania, pela extravagância, né, não só pelo incêndio de Roma, mas o cara literalmente mandou executar a mãe dele. E acho que até o irmão, não sei. Então era um cara assim como Calígula, né, que era tio dele, era um cara bem problemático. E aqui a gente tem a representação como uma menina, parece até que inocente. Não veria uma garota dessa fazer as atrocidades que fez o Nero Cláudio. Beleza, tá, né, assim, a essa altura do campeonato eu não vou ficar muito surpreso com as figuras masculinas que aparecem como meninas ou como homens bem andrógenos, né? Porque eu já tô bem acostumado com isso a essa altura do campeonato. Eu estranho quando não acontece isso. Então, assim, os meus reacts vão perdendo a força aí nesse quesito. Mas eu gostei, sim, bastante dessa representação de Nero. Então, baseando-se nisso, né? Já vou imaginar aqui que o Calígula, que é um Berserker, que é uma das classes que eu mais tenho gostado aqui nesses reacts, imagino que também seja uma garota, né? Ele é, né, terceiro imperador de Roma e tio de Nero, também um cara bem extravagante, né? Conhecido aí pela crueldade e por alguns excessos, tipo aquela história famosa, né, que ele tentou colocar o cavalo dele como cônsul de Roma, o que é o cavalo mesmo, o animal, o que é uma coisa assim bem curiosa aí, né, nas páginas de história sobre Roma. Bora lá ver, né, a figura clássica, espero não ter spoilers dessa vez. Tá aí, um cara romano, tem até aqui uma representação lá no site da Segredos, uma representação de como ele seria, né, nos dias de hoje, o imperador louco de Roma, que de fato era, né? Bora lá ver então o Berserker. Escrevi certo?
Não, não é uma garota, né? É um cara mesmo. Tá, e ele tem um visual um pouco diferente dos outros, né? Achei ele com uma cara mais séria. Essa roupa dele, como sempre aí, ó. Palmas pra pessoa que faz os designs lá do Fate, porque sempre são incríveis. E aqui não é diferente, né? Uma vestimenta dourada, parece até uma armadura mesmo, né? Acho que de fato é uma armadura. Com os detalhes em preto, tem essa corrente aqui no meio, sensacional, com uma esmeralda ali no centro, ele usa brincos, o olho dele, que dá aí talvez essa característica de ser um cara meio maluco, ele é preto, né, com a íris vermelha, o que pra mim indica, assim, uma pessoa que não é muito amigável, né, um cara meio demoníaco, talvez, com esses olhos vermelhos brilhando aí. Então, assim, imagino, né, que a representação dele no universo de Fate faça sentido aí nesse quesito dele ser um cara maluco mesmo, né, cruel, conhecido aí pelos excessos. Ele que também assassinou algumas pessoas da própria família, tá? Não a mãe, mas assim, também foi um cara... Esses imperadores de Roma, né, esses mais antigos aí, questão um pouco complicada. Mas beleza, gostei muito do visual dele, né? Não acho... Ah, ele tá com um leão aqui, o que é um detalhe muito bom, né? Bem legal. Essa também parece ser uma fanart muito boa. Gostei da cara dele. Parece aí um cara meio problemático. Bora continuar. Quem é o próximo imperador? Ah, Gaius Júlio César, simplesmente Júlio César, né? O general romano que teve um papel fundamental no fim da República e no início do Império. Talvez seja aí, né, a figura romana mais conhecida de todas. Bora ver então. Eu acho que é seguro dizer que todo mundo vai conhecer aí a figura histórica dele, né? Que é essa daqui. Beleza, né? O Júlio César que já teve representações em vários jogos, animes, séries, o cara tá basicamente em todo lugar, né? Então em Fate eu não vi a classe dele, é um lanceiro. Bora lá. Ok, não é bem o que eu estava imaginando. Temos aí uma representação bem curiosa de Júlio César, hein? Aparece aí com uns quilinhos a mais. Fora isso, né? Me parece ser mesmo um cara que tem uma cara de Júlio César. Tá? E essa cara soberba, né? Um cara que tá até com os braços abertos, como quem diz, me aplaudam vocês, meus súditos todos. E aqui, né, com uma armadura, essa armadura aqui me lembrou até aquela cena lá de Game of Thrones, quando o Robert Baratheon não cabe na própria armadura, né, porque depois de tantos anos de governança, né, o cara ganhou uns quilinhos a mais, me parece ser o mesmo caso aqui do Júlio César. O Júlio César que foi, né, o mais importante general romano, né, invadiu a Gália, conquistou até o Egito, tem toda aquela história com Cleópatra e tudo mais. Ele foi, inclusive, né, nomeado um ditador vitalício depois que a República de Roma caiu. Mas esse vitalício durou muito pouco, né, só alguns meses, quando ele foi assassinado ali por aquele grupo de senadores, nessa que talvez seja uma das cenas mais emblemáticas aí, né, não só da história de Roma, mas da história do mundo ocidental como um todo, até tu, Brutus. É uma cena que sempre é representada, né, muito dramaticamente. E aqui a gente tem essa figura quase que cômica, né? Falo isso pelos traços, ele tem um traço diferente dos outros personagens. Parece que ele é desenhado assim com umas feições quase como se fosse um personagem de comédia mesmo. É isso, né? Eu pesquisei certo, né? Lancer Fate. Vou colocar aqui só por garantia. É ele mesmo. Tá, aqui já apareceu uma versão mais magra, né? Mas assim, imagino que seja só alguma variante. A imagem que mais aparece é o Júlio César gordinho mesmo. Inclusive aqui tem até uma versão de anime. Ele tá em algum anime? Não sabia. Pensei que todos aqui fossem só de jogos. Mas é isso, eu gostei muito dessa versão do Júlio César, né? Que é uma versão mais diferente, inusitada, mas com certeza bem divertida. E parece, né? Com certeza eu acho que se encaixa aí
nesse universo cheio de surpresas que é o universo de Fate. Bora continuar com Rômulo, um dos fundadores de Roma. A história de Rômulo e Remo, né, muito conhecida aqui no Ocidente, né, os dois irmãos que foram alimentados por aquela loba e depois mais tarde fundariam aí a cidade de Roma, né, o que daria início ao Império Romano. Eles que são, né, descendentes de Afrodite, né? Se você puxar ali toda a história da Eneida, que vem lá de trás, né, do Enéas lá que fugiu de Troia, né, filho de Afrodite. Então assim, é uma história que remonta muito tempo, e também filho de Ares, né, então bem importantes. Bora ver. O Rômulo, ele é um lanceiro. E o Remus, não tem? Nossa! Ah, eu acho que eu já vi essa imagem. Ele é o Romulus Quirinus, né? Essa figura do Romulus Quirinus seria depois da morte do Rômulo, né? Quando ele seria quase não, ele foi de fato endeusado pelos romanos, tornou-se aí um deus romano muito vinculado ao deus Quirino. Daí se tornou essa figura do Romulus Quirinus. Não sei se era esse daqui que eu deveria estar reagindo aqui, porque aqui apareceu o Romulus Quirino, né? E não apenas o Rômulo, mas assim, sendo ou não, tá aprovado, muito legal o visual, ele tem um visual divino mesmo, né? Principalmente nessa foto, que ele aparece aí quase que uma armadura de Sagitário, uma armadura dourada com asas e tudo mais. Tem uns detalhes ali, umas luzes que me parece até um pouco alienígena ali ao longo dessas asas dele. É uma coisa bem angelical, bem grandiosa, né? O que faz sentido aí quando a gente pega a história do Rômulo, né? Já depois como Deus. Lembrando que Rômulo, né, ele matou o irmão dele, o Remo, e se tornou o primeiro rei de Roma. Tava rolando ali uma discussão, se não me engano, eles estavam discutindo onde seria construída essa cidade, o que terminou aí na morte do Remo, né? Eu acho que é assim mesmo essa história aqui, é uma história bem interessante aí, de origem do Império Romano. Beleza, então aqui a gente tem essa figura que é praticamente um deus, diria que de todos que a gente viu até agora nessa singularidade, né? Claramente aí o cara que é mais poderoso, né? Ele tá num nível acima dos imperadores de Roma, não só fundou a cidade, como também tornou-se uma divindade daquele povo. Bora lá para o próximo. Spartacus, um berserker, o gladiador que liderou a revolta dos escravos na Roma Antiga. O Spartacus eu já reagi aqui, eu acho que ele apareceu também lá no vídeo do Apócrifa, né? É um berserker, né? Como de fato é o que eu espero da palavra berserker, é um cara daquele tamanho bem poderoso, bem fortão, ali mais ou menos naquele estilo Hulk, né? Um cara com músculos à mostra. Esse cara aqui é bem interessante, né? Esse visual aqui, a gente tem ele ali num contexto de gladiador mesmo, né? Tá até ali no Coliseu. E ele sem roupa, né, com essa cuequinha metálica e essa máscara de couro. Ele tem um olhar, que foi uma coisa que eu já tinha reparado lá no outro vídeo, né, um olhar assim bem assustador. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas aqui, essa imagem é do Apócrifa, né, então assim, esse olhar que eu tava falando. Parece, eu até falei no outro vídeo, né, parece um titã lá do Attack on Titan. Se eu visse um cara desse com esse sorriso assim me encarando, ainda mais com um porrete desse nas mãos, meu amigo, eu ia correr o mais rápido que eu pudesse. Vamos lá continuar com Boudica, uma Rider, rainha celta que liderou algumas tribos da Grã-Bretanha contra o Império Romano nos tempos do Imperador Nero. Beleza, né? Essa é aquela que em português é mais conhecida como Boadiceia, né? A rainha Boadiceia da Grã-Bretanha, uma figura importantíssima das histórias lá daquela região, né? Será que a gente consegue ver uma imagem clássica sem spoilers de Fate? Bora lá. Aqui. E é isso, né? Uma rainha ali muito antiga. A gente tá falando ali do primeiro século, né? Depois de Cristo. Então, assim, com um visual bem celta mesmo, né? Esse desenho aqui tá sensacional, mostra ela nesse papel de liderança, né, que caiu nas mãos dela depois da morte do marido. E ali ela já estava com um ódio extremo dos romanos, né, e foi ela que liderou ali essas tropas
contra os romanos, destruiu algumas cidades, acho que 3, e matou ali ela e o exército que ela liderou, né? Mataram vários romanos. É um símbolo da resistência contra a ocupação romana e aparece aqui em Fate como uma cavaleira, né? Tinha que ser. Bora lá, vou botar Fate aqui por garantia. Beleza, né? Aqui a gente tem uma representação bem clássica das figuras femininas de Fate. Ela tem uma roupa que não condiz muito com a época que a gente está falando. Eu esperava um visual mais celta e aqui a gente tem um visual bem mais posterior, até com uma alta costura ali, um corpete, tá? Tem assim, um visual mais elegante, né? Com uma coroa de ouro também, que não é uma coisa que eu pensaria sobre essa figura histórica. Mas é isso, né? O conceito de uma rainha antiga. Aqui a gente tem uma figura dela com trajes romanos, né? Não sei se é uma figura do Fate ou se é uma fanart, mas tá até com os louros ali no cabelo. De certa forma aqui com uma armadura até bem parecida com as armaduras dos imperadores romanos que a gente viu aqui. Tô vendo ali, spoiler, que ela tem também a forma vingadora, né? Aí sim, esse sim, um visual mais condizente com a época, inclusive um visual mais soturno, e ela também, né, ela própria com uma cara mais soturna, também pudera, né, uma vingadora. Eu já sei que eles são invocados, né, com essa ideia de vingança mesmo. Muito legal esse visual aqui, ó, gostei muito mais do vingador do que da cavaleira, né? E aqui naquelas... Ai, fugiu o nome. Aquelas carruagens típicas, né, do Império Romano. Continuando com Jin-Ke, um assassino responsável pela tentativa por muito pouco fracassada de assassinato ao primeiro imperador da China, o Qin Shi Huang. Esse é aquele que tá lá no Record of Ragnarok, né, lutando lá do lado da humanidade. Beleza, não conheço essa figura, mas quero ver imagens dela aí. Já apareceu a de Fate, né? Beleza, então não vou nem ficar procurando. Fate tá tão famoso que você pesquisa pela entidade e já aparece ela de cara, né? Ok. Agora que eu coloquei o assassino, apareceu, né? Vai entender. Tá, é um ninja, né? Basicamente. Então vou voltar aqui e vou botar o Fate para aparecer de novo as imagens que eu quero. Ok. Agora vai, né? Bora lá. Tá, ela tem um visual bem oriental. É interessante que ela tem uma flor ali no cabelo, né? Deve ter algum motivo, talvez aí baseado na história dessa figura, né? Desse guerreiro, né? Esse ninja que tentou matar ali o primeiro imperador da China. Tá, ela tem vestes, né? Bem orientais, até de seda ali, uma coisa bem leve. Me parece ser uma figura que conseguiria entrar num castelo assim sem ninguém saber e dar cabo do primeiro imperador, né, da China. Ele disse que ela não conseguiu, ele, né, a figura histórica é um homem. E aqui no Fate a gente tem uma menina, aqui ela com um visual bem mais engraçado, né, talvez aí numa cena mais cômica lá dos jogos. Eu gostei do visual dela, me parece ser uma figura bem séria, né, como de fato costumam ser representados esses assassinos tipo rogue, né? Esses mais no stealth, que vão ali na surdina, na maciota e corta a garganta. Beleza, não conheço muito, não tenho muito o que falar, mas curti o visual. Falando em Record of Ragnarok, olha quem aparece aí, o Lu Bu, um dos mais poderosos guerreiros, né? Inclusive generais da Era dos Três Reinos da China, mas também conhecido por ser traiçoeiro e não ouvir os seus estrategistas. Lu Bu, que ficou muito famoso, se eu pesquisar, com certeza o primeiro que vai aparecer nesse caso aqui vai ser o de Record of Ragnarok. É esse daí mesmo, mas ele tem várias outras representações, inclusive essa anteninha de barata aqui, entre aspas, né, que eu sei que não é isso, são penas, mas sempre aparece, né, nos visuais do Lu Bu. E inclusive aparece nos visuais mais antigos, né, nos desenhos bem antigos do Lu Bu. Era sim uma indumentária que ele utilizava e que foi adaptada todas as vezes aí depois disso. Então imagino que no Fate, ele que é um berserker,
também aí vai herdar esse detalhe. Bora ver? Com certeza, né? Não podia faltar. E aí um Berserker no estilo dos Berserkers que eu tô acostumado. Um cara bem parrudão. Nossa, sensacional essa armadura dele, hein? É uma armadura pesadíssima, extremamente volumosa. Não só nas partes de metal, né? Mas tem também aqui uns negócios de pano mesmo. Um visual ali meio... até com essa estampa de tigre, né? Caramba, é muito massa esse visual e essa lança dele aqui gigantesca. Aqui dá pra gente ver melhor, né, essas peninhas saindo da cabeça que aparecem bem grandes, né, vão quase até o chão. Ele tem esse negócio aqui que tá saindo da cabeça dele que eu não sei se é o cabelo ou se é só um exagero aqui dessa imagem em específico. Não, tem também, né, deve ser o cabelo dele bem grande aí pra trás. E aqui com um visual bem sombrio. Tá até saindo uma fumaça da boca dele. Aqui, ó, no peitoral dele tem uma figura, né? Não dava pra ver direito aqui, mas tem o desenho de uma figura aqui que é bem tradicional por lá, né? Lá na China. Sensacional esse visual, hein? É o melhor de todos até agora. Se aparecer um melhor, eu vou falar, mas eu acho difícil. Bora continuar aí com o nosso... Zhuge Liang, um mago, né, agora, um dos maiores estrategistas de novo, né, na época dos Três Reinos da China. Ele é um pseudo-servo com o corpo do Waver El-Melloi, o mestre do Iskandar, em Fate Zero. Essa segunda parte eu não entendi absolutamente nada, mas vou focar aqui na primeira, né? Sendo ele um estrategista, né? Faz sentido ele ser um mago. Já percebi que no Fate eles fazem isso, né? Quando são autores, musicistas, alguma coisa que não é tão guerreira, né? Eles colocam como mágico, o que faz como mago, melhor dizendo, o que faz sentido, né? Bora então ver aí o Zhuge Liang, outra figura também que eu não conheço, mas estou curioso para ver. Bora lá. Ok. É um cara, quase que um executivo. O cara de terno, tá com um cigarrinho ali, o isqueirinho na mão. É essa figura mesmo, né? Certo. Lord El-Melloi. Ele falou que é um pseudo-servo, então talvez isso explique porque que ele tem uma roupa moderna, né? O cara tá de terno aqui, tá com um sobretudo, um charutão, beleza, né? É um cara que nem tem muito o que dizer. Assim, historicamente falando, primeiro porque eu não conheço a figura histórica e segundo que ele não tem nenhum detalhe histórico, parece ser um cara bem normal. Sinceramente, vamos ver a figura histórica só pra ver se aparece. Ok, né? Se seguisse essa linha aqui, né? Essa aqui inclusive é de um anime, até que teria mais coisas pra dizer, mas no caso aqui é isso, vamos pro próximo. Alexander, uma versão ainda jovem daquele que viria a ser conhecido como Alexandre o Grande, Iskandar. Ok, né? Então, o Alexandre eu já vi, essas duas versões. Eu vi o grandão, parrudão, e eu vi também o pequenininho, né? No vídeo eu até pensei que eram pessoas diferentes. Aqui... Bora ver de novo, então. É isso, né? Esse garotinho aqui. É quase que uma criança, né? Quase não, é uma criança bem diferente aqui da versão adulta. Mas eu consigo ver aí as semelhanças, né? É de fato a mesma figura, o olho é o mesmo, o cabelo, a cor é exatamente a mesma, né? Tanto do cabelo quanto da pele. É isso, né? Ele tem um visual que é um visual estilizado, né? Mas assim, que combina mais ou menos com o visual histórico de Alexandre, né? Claro que não era tão bem costurado assim, né? Tão estiloso, melhor dizendo. Mas assim, faz sentido, né? Dá pra gente engolir, porque tem ali a saia e tudo mais. Ele tem um solzinho aqui, né? Que é um detalhe bem interessante, que poderia até entregar que figura é essa. Mas é isso, né? A gente tem aí o nosso mini Alexandre. Esse cara ainda viveria grandes coisas no futuro, né? Um dos maiores nomes que a gente tem aí na história ocidental. E o Darius III, né, coitado, que cruzou o caminho do Alexandre, né, e foi o último imperador ali, né, do reino Aquemênida. Uma versão ainda jovem, ok, então também provavelmente vai ser uma criança, daquele que viria a ser conhecido... Opa, tô lendo errado, meus amigos. Ignora. É o rei persa que liderou os persas na sua derrota
derrota a dicção, mais uma vez nesse vídeo aqui, ó, tá sensacional. Contra a invasão de Alexandre o Grande. Beleza, né? Então, Darius, eu tava lendo errado ali, deve aparecer mesmo na versão mais adulta, né? No auge da vida dele, que foi justamente quando ele tentou, né, impedir ali a invasão do Alexandre. Não conseguiu, mas o Império Aquemênida ali naquela altura já estava bem enfraquecido, então realmente seria difícil e ele deu muito mais trabalho do que o pessoal esperava. Então foi uma figura que entrou para a história, né, como um símbolo de resistência mesmo, que de fato ele foi. Então bora lá, Darius III Berserker. Nossa senhora! Que é isso, meus amigos? Esse sim é um cara parrudão, hein? E sem armadura, porque ele aparentemente ele nem precisa de estar com o peito nu ali, pronto para receber as tropas do Alexandre. É um visual que me remete inclusive ao filme do 300, né, daquele personagem lá do Xerxes, né? E aqui a gente tem essa representação do Darius, mais uma vez, né, fazendo jus aí a palavra Berserker. Inclusive ele tá aí com 2 machadões, né, que é uma coisa que me lembra inclusive aí os MMO, né, guerreiros, os warriors lá do World of Warcraft, por exemplo, né, podem empunhar 2 machados, né, e ficando aí extremamente poderosos. Machados de 2 mãos, que não é para qualquer um. E aqui a gente tem essa figura que poderia muito bem ter sido tirada de uma carta de Yu-Gi-Oh! Sensacional, ele tem a pele mais escura, né, com essas tatuagens quase que em dourado, uns ornamentos ali no corpo dele, na cabeça aqui, que forma uma tiara barra coroa. Aqui eu falei que ele não tem armadura, né, mas ele tem na parte de baixo, aqui até bem pesada. Os machados de fato, né, são bem grandes. Um colarzinho ali, cara, sensacional. É um visual persa, bem ousado, né? Bem estilizado, assim, bem focado no exagero mesmo. Mas assim, que ficou muito legal, né? Esse daqui, essa imagem aqui, são todos os Berserkers? Me parece, né? Estou reconhecendo vários aqui. Se for, olha só, ele é de fato o maior de todos, o que faz sentido, né? Aqui a gente tem uma cena que me parece ser uma cena de anime. Cara, esse daqui conseguiu ser melhor do que o Lu Bu. Fiquei bem impressionado mesmo. Bora continuar a nossa lista com Leônidas, falando aí no filme do 300, né? O Leônidas que eu também já vi, acho que 2 vezes. Rei de Esparta, que liderou os 300, ficou muito conhecido, né? Principalmente aí por causa da HQ, que depois foi adaptada pelo Zack Snyder. Vou só abrir aqui para o caso de alguém não ter visto outro vídeo, mas eu já disse lá, repito aqui, esse que é um dos visuais mais legais de toda a franquia. É uma imagem simplesmente sensacional. E aqui, né, essa imagem que ele tá bem a cara do Ares, o deus da guerra. Incrível, bora lá ver se a gente já tá no fim. Steno, a mais velha das 3 irmãs Górgonas. A Steno e a Euríale também apareceram no primeiro vídeo que eu fiz, né, aquele que eu só reagi às figuras gregas no geral. E assim, me parecia que elas eram da mesma idade, né, inclusive as duas eram bem parecidas. Não sei se a versão assassina tem alguma diferença. Não, acho que foi essa mesmo, né, que eu vi. A Steno, né, segue aqui não o visual mitológico, né, porque na mitologia grega Steno e Euríale, assim como a Medusa, né, são górgonas, então já nasceram como monstros. Aqui no Fate, só a Medusa Vingadora, né, que assume aquele visual mais característico de górgona. Aqui ela aparece mesmo como uma ninfa, né, uma menina bem jovem, os cabelos roxos aí fazendo referência à Medusa do Fate, né, não a Medusa mitológica. E é isso. Eu acho que o máximo que a gente pode tirar aqui de Górgona é aquele bracelete ali, que tá indo até o dedo dela ali, que parece que faz a forma ali de uma serpente. Mas é isso, é um visual e aqui um pouco mais divino, né? É um visual bacana, mas assim, que não me remete muito aos mitos gregos. Tamamoket, um berserker. Aqui tem muitos berserkers, hein? Acho que é o que mais teve aqui.
Tamamo no Mae é uma figura lendária japonesa, era uma concubina de um rei chinês e também um espírito de raposa, certo? Em Fate, Tamamo no Mae é por isso uma raposa de 9 caudas, e devido a alguns acontecimentos cortou 8 dessas 9 caudas e cada uma delas virou uma nova Tamamo, formando assim as Tamamo Nine. Legal! A Cat é uma das caudas cortadas. Muito interessante, né? A lenda da raposa de 9 caudas que aparece de diferentes formas, né, no folclore japonês. Essa me parece ser uma das representações dela. Vamos ver se a gente consegue uma imagem sem spoilers do Fate. Falhamos, né? Já vi ali. Mas ok, né? Aqui um visual bem clássico, oriental, muito legal essa imagem com essa máscara aqui, né? Que os fãs de Naruto vão reconhecer. Mas aí no Fate a gente tem então a versão Berserker, né? Acho que foi essa que apareceu ali com a roupinha azul, né? Ok, ela mesmo, né? E aqui ela aparece como uma raposa, de fato. A Afrodite, no Fate, né? Ela tem as orelhinhas de raposa, mas não é bem a orelhinha porque é o cabelo dela, né? Que faz aquela forma de raposa. E aqui no caso dessa personagem, de fato, orelhas de raposa, né? O que faz sentido aí se a gente levar em conta essa história que ele contou. Aqui nessa imagem aqui eu tô vendo outras, né? Ele falou que cada uma das caudas virou uma figura diferente, então imagino que seja essa ideia mostrada aqui. São todas elas moças, né? Com cabelo rosa, vestimentas diferentes, mas elas têm esse visual bem fofo, kawaii, com essas orelhinhas de raposa, até as patas também, né? No pé não me parece, no pé me parece que é só uma bota mesmo, mas na mão ali, não sei se é uma luva, ou se ela de fato tem as mãos felinas. E ela tem um rabo também, ou aquilo ali é só o vestido? É o rabo, né? Sim, ela tem um rabo também. Aqui no pescoço ela tem um sininho, né? Que é bem característico de gatos. Essa daqui seria muito amiga daquele jaguar lá que a gente viu lá no... não me lembro mais. Em alguns do Fate aí a gente teve um carinha que tinha também um pijaminha, né, de tigre, que era bem fofo também, bem nessa pegada aqui. Bora lá, acho que agora a gente tá terminando. Agora a gente vai de novo, né, resgatando aí do vídeo anterior a Elizabeth Bathory, dessa vez como uma lanceira. Aí o dragão ataca novamente. Beleza, a gente já viu 2 visuais dela, né, inclusive aquele primeiro lá eu tinha batido o martelo, que foi o melhor do último vídeo. Vamos ver aqui se essa lanceira vai conseguir ser melhor do que o Darius, né? Que foi o melhor até agora. Feito. Não, né? Ela tá mais parecida com aquela segunda que a gente viu, que já era com um visual mais infantil também, né? Ok. Ela tem alguma coisa... Ela se parece muito, na verdade. Não é a mesma, não? É a mesma, não é? Não, é a mesma. Eu tô fazendo confusão aqui. Essa é a mesma que eu reagi lá no outro vídeo. Tanto que até apareceu ali na busca, né? Beleza, não tenho o que dizer porque eu já disse, né, lá no outro vídeo. Se você não viu, tá perdendo tempo. Corre lá, aproveita e vê todos. Tem a playlist aí também com todos separadinhos. Bora continuar aqui depois dessa confusão com Altera. Átila. Então temos também Átila. E ele colocou por último uma figura tão importante dessas, né? Eu esperava que aparecesse na frente. Foi o rei dos Hunos e governou o maior império europeu do seu tempo. Átila, o Huno, simplesmente uma das figuras mais importantes da história, né? Bora ver aqui. É isso, né? Um cara sempre representado aí diante de um grande exército, fazendo grandes conquistas. O cara dominou, né? Invadiu ali uma grande parte na Europa. Era, inclusive, chamado de flagelo de Deus. Então, quando chegavam os boatos de que Átila, o Huno, estava chegando, meus amigos, a coisa ficava séria. Então é isso, né? Conhecido aí por uma série de campanhas militares. Bora ver a versão de Fate, que já sabemos que é uma garota, né, pelo nome, Altera. Bora lá. Ok, temos aí um visual mais diferentão também, né? Ela tem uma coisa meio angelical, talvez, assim, não sei por que eu pensei nisso. Tem um olhar melancólico, parece que não tá muito feliz, não. Essa indumentária que ela leva aqui no cabelo, assim, que vai caindo ali até as costas,
me lembrou um pouco dos povos nativos norte-americanos, né? Esse desenho aqui, ó, alguma coisa nesse sentido. Mas aí claramente é referência aos Hunos, né? Ela tem uma roupa um pouco mais ousada em algumas imagens, e por causa disso eu acho melhor a gente ficar com essa daqui mesmo. A espada dela chama a minha atenção. Parece ser uma espada, assim, bem moderna, né? Tá saindo uns feixes de luz aqui dela, meio que um arco-íris. Não sei se é tipo um sabre de luz ou se é um metal mesmo, mas assim, é uma coisa que chama a minha atenção aqui no visual dela. É essa espada que é bem diferente de todas que a gente viu até agora. Mas é isso, curti o visual dela, né? Uma coisa interessante é que Átila, né, é século V, né, século V, aí bem depois de Alexandre. Mas, segundo Dante, os dois foram parar no mesmo lugar no inferno. Então, os dois lá no sétimo, né, no sétimo círculo, que é para aqueles que foram violentos, né, contra outras pessoas. E claro, né, os dois aí generais de exércitos que mataram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Então é legal que a gente tenha essas três figuras, né? A gente tem o Júlio César, a gente tem o Alexandre e a gente tem o Átila, que são três generais assim excepcionais aqui, incluídos todos eles nessa singularidade. E o Dário também, né? Ele perdeu, mas não deixou de ser um grande general também. Agora a gente vai para o último. O Flauros não é um servo, mas é um dos 72 deuses demônios lá da Goétia. Usa o nome Lev Lainur como disfarce. A gente já teve demônio aqui no Fate. Eu lembro de demônios lá no Persona, né, que tiveram vários, mas no Fate acho que ainda não. Não tô lembrado de nenhum demônio. Bora ver então. Aqui, inclusive apareceu Persona. Persona tem demônios demais, né? Caramba, eu devia estar reagindo a esse visual aqui. Que é isso, meus amigos? Fica de bônus aí no vídeo de Fate, um react de Persona. Eu não tô nem entendendo o que é essa figura. Ele não tem cabeça, aparentemente, né? Essa cabeça de tigre aí, sei lá, de algum felino, parece que é o peitoral dele. Enfim, vamos voltar pro Fate, que as coisas aqui saíram do controle. Fate. Será que vai aparecer? Ok, Lev Lainur, né? Ah, ele disse lá, né, que o nome dele era esse. Então deixa eu botar Lev Lainur. Se ele não é um servo, ele é um demônio, então ele aparece ali como parte da história de que forma? Fiquei curioso para saber. Também, né, assim como aquele camarada que a gente viu lá, que não era um servo também, era um pseudo-servo, ele tá vestindo aí roupas contemporâneas, né, roupas atuais, assim, um pouco antigas, né, mas vocês entenderam, tá de terno. E ele tem um olhar meio maníaco ali, não sei, não me parece ser um cara muito confiável, parece que tá tramando alguma coisa, né. Não tem muita cara de demônio, né, mas aqui imagino que seja, imagino não, é um disfarce, ele falou, né, então é isso. Não tem nem muito o que dizer sobre esse camarada. Fiquei curioso mesmo com aquele de Persona, né? Quem sabe aí num próximo vídeo lá dos Shin Megami Tensei. E por enquanto eu fico por aqui. Semana que vem tem mais aí a terceira singularidade, que eu ainda não sei qual é, mas logo logo tenho certeza vou descobrir. Um abraço e até a próxima.